Buenos días con todos. Muchas gracias por acudir a esta invitación al segundo webinar que en el marco del proyecto Euroclima, Sequías e Inundaciones Andes estamos llevando a cabo. Este taller, este webinar, tiene como propósito generar elementos, generar insumos de discusión que van a ser importantes para la implementación del proyecto en cuanto al monitor de sequías, los monitores de sequías en cada uno de los países. Y es por eso que hemos tenido, afortunadamente, la generosa contribución de dos expertos muy conocidos en la región en este tema, que hoy van a compartir las experiencias de la implementación de los monitores de sequía en Brasil y México respectivamente. Entonces, a mí me gustaría presentar a nuestro primer expositor, que está listo con nosotros. Es Eduardo Martins. Él es doctor en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Cornell. Es presidente de la Fundación de Meteorología y Recursos Hídricos, UNCEME, de Brasil, desde 2006, y profesor de la Universidad Federal desde el 2010. Eduardo tiene entre sus campos de investigación temas relacionados con las sequías, caracterización de la sequía, monitoreo y predicción, sistemas de alerta temprana, todo lo que significa, todo lo relacionado con sequías agrícola, hidrológica, planeamiento de la sequía y políticas para la prevención de la sequía. Entonces, es un privilegio tener a Eduardo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera mencionarles que tenemos en este momento participantes de alrededor de 14 países en este webinar, que ha sido extendido no solo a la región del proyecto, sino también a toda Sudamérica y buena parte de nuestros colegas de Centroamérica. La idea es que en el marco de los proyectos Euroclima tengamos este tipo de intercambios y nos beneficiemos toda de la experiencia que tenemos de los expertos en la región, y por supuesto que los insumos de este webinar van a ser muy importantes para nuestro taller regional, que en el marco del vamos a tener en cuanto a monitoreo y predicción de sequías en Santiago del 24 al 28 de junio. Así que a continuación, pues, me complace presentar a Eduardo. Adelante, por favor, Eduardo. Ok, o Rodney me pediu para falar sobre a experiência do Brasil no monitoreio de sequias. Eu peço desculpa, vou falar num portunhol muito pobre, mas eu espero que vocês entendam a mensagem que queremos passar acá. Esse projeto nosso começou as discussões começaram desde 2010, né? Nós fomos amadurecendo, conseguimos durante o ano de 2013 fazer alguns eventos científicos que foram importantes, de documentação da seca e também de reflexão de como mudar a política de seca do país, né? Partimos de uma oportunidade que a gente vai falar a seguir, né, que era o contexto da seca que estávamos vivendo. Só uma confirmação, vocês estão me ouvindo? Tenemos el video, sí, estamos escuchando el video y viendo tu presentación. Ok. Então, partimos dessa oportunidade, que era uma seca de 7 anos que nós passamos aqui depois de 2012, né? E no âmbito dessa seca nós fizemos várias discussões. Aqui mostro alguns retratos dos impactos dessa seca aqui sobre os recursos hídricos, né? Essa primeira foto à esquerda é um maior reservatório que nós temos aqui, de 6,7 bilhões de metros cúbicos. Essa área antes era toda inundada e agora está à mostra, né? Com o reservatório se encontra a menos de 5% de sua capacidade total. Os impactos foram devastadores na nossa sociedade em termos de impactos econômicos e sociais, né? Nós tivemos dos 8 distritos de irrigação que temos acá, que são grandes distritos, nós praticamente temos todos colapsados, apenas com agricultura localizada para salvação das culturas. Então, foi um impacto muito tremendo na nossa economia. Bom,
Para dar uma visão do contexto, então essa região aí, bom, o mapa do Brasil, Nordeste, que foi a área piloto onde nós iniciamos, né? A ideia era começar com o Nordeste, porque toda essa região laranja mais escura, ela é uma região muito frequente, sujeita a secas, né? Frequentes. Recorrentemente nós temos secas nessa região laranja, né? Essa figura mostra como essa seca mais recente, ela se distingue das secas passadas. Aqui é uma figura do meu estado, o estado do Ceará, onde nós temos aí o SPI, que é o índice padronizado de precipitação, que vai de 1 a 36 meses no eixo Y, e desde 1973 até agora, 2019. Então, como vocês podem perceber, essa seca recente, a pegada dela é muito diferente de todas as secas que nós já estivemos sujeitos aqui na região. E foi nesse contexto que a gente se aproveitou, né, para sensibilizar a classe política da necessidade de mudar a gestão e gerenciamento de secas que tínhamos até então no Brasil. Então, a gente conseguiu um apoio do Banco Mundial, tivemos aí nesse apoio uma assistência técnica, não a título de empréstimo, né, a título de cooperação, e com recursos doados por fundos holandeses, espanhóis, etc., e participaram na discussão mais técnica, científica, institutos como o National Drought Mitigation Center de Nebraska e o CONAGUA do México, já com a visão de como eles adaptaram o monitor de seca americano, né, ao México, né, e eu acho que o Mário Lopes vai ter a oportunidade de apresentar a rica experiência que eles tiveram no México a seguir. Bom, apesar disso, nós ainda continuamos com um problema, né, a percepção aqui do pessoal que mora no litoral, que é onde está a nossa capital, ela é que a seca acabou, mas na verdade a seca não acabou, né? Nossos maiores reservatórios estão nessa zona laranja, nessas cores mais quentes, né, que tem desvios muito negativos de precipitação, e é onde nós temos os reservatórios mais estratégicos do estado, inclusive aquele maior que eu já falei anteriormente. Então, isso tem um reflexo sobre a distribuição espacial da água armazenável no estado, né? Então, toda essa região central está com volumes muito baixos, né? Então, a gente começou, nesse contexto, a discutir uma mudança de paradigma. A gente tinha que começar de algum lugar, resolvemos focar no monitoramento e previsão, né, diante da experiência que a gente já tinha, né, com sistemas climáticos, né, tanto de monitoramento quanto de previsão. Então, a ideia no futuro é continuar trabalhando nesses outros pilares e no avanço do sistema de monitoreio e previsão, mas agora nós estamos também tentando organizar respostas, já temos alguns estudos de caso, eu vou falar brevemente, né, mas a gente pode discutir isso com mais calma no futuro. Então, a ideia não é só o monitoreio como um instrumento para tomada de ação preventiva, né, visando a mitigação em termos dos impactos da seca, ou seja, a gente tem um plano de preparação para os sistemas, né, tanto gerenciáveis quanto os sistemas naturais, né. Então, nós temos que saber o que fazer antes as condições estejam normais, ao início da seca, as condições de seca extrema, e em cada transição dessa, nós vamos alocar e desalocar recursos, dependendo de como é a transição, se é de uma condição normal para uma condição de seca, ou condição de seca para uma condição normal, respectivamente. Então, essa é a ideia, né, da gente poder ter isso já, ter protocolos de ação para os vários setores do que fazer ante ao estabelecimento ou diminuição de uma seca. Bom, eu vou falar de um breve histórico, né, sobre como isso foi feito. Eu não vou passar muito tempo nisso, mas eu fiz questão de fazer esse histórico para mostrar para vocês que foi um processo, né, um processo de convencimento dos atores políticos, do corpo técnico também, né, de se apropriando dos conceitos. Então, a gente iniciou esse processo em 2010, 2012,
O ano de 2013 ele foi muito chave, participamos de várias discussões, tanto a nível internacional como a nível nacional. Fizemos uma missão nos Estados Unidos, onde visitamos vários órgãos, tanto da área climática quanto de recursos hídricos, e aqueles, em particular, aqueles envolvidos no monitoreio e previsão, né, em particular de secas, né. E organizamos várias oficinas, né, para discussão, né, sobre qual modelo seguir, que instituições serem envolvidas, né. Optamos por um modelo muito parecido com o americano, adaptado à nossa realidade, porque entendemos que a parte técnica é importante, mas o processo é mais importante, ou seja, a gente ter todas as instituições participando da construção, né, do monitoreio de seca e prognóstico. Então, isso é algo chave. Aqui nessa foto aqui de baixo, vocês veem o Marcos Loboda, do National Drought Mitigation Center, e o Mário Lopes, então, do Conagua, né? Agora eu acho que ele mudou da instituição que ele está. Bom, então tivemos uma oportunidade de treinar técnicos da FUNSEMI, né, no National Drought Mitigation Center, foi uma missão de 4 pessoas ao centro, né. A FUNSEMI, no processo, ela iniciou como sendo uma instituição central, articulando com os outros estados da região, são 9 estados na região Nordeste. Assinamos um acordo de cooperação, Ministério da Integração, ou Ministério do Interior, como queiram, e a Agência Nacional de Águas, e a FUNSEMI, já visando em passar posteriormente o monitoreio de seca para uma instituição nacional, não uma instituição estadual, porque a ideia é que a construção do monitoreio tivesse a base estadual, mas que as instituições federais acompanhassem esse monitoreio para termos um instrumento único, independente da esfera administrativa que trabalhamos. Então, isso era um problema no passado, porque cada estado tinha seu sistema de monitoreio e a União também, o país também. Então, às vezes, as informações eram conflitantes, usávamos diferentes redes de monitoreio, hidrológica, meteorológica, e cada um estava usando informação baseada em diferentes bases de dados. Então, isso causava muito conflitos e argumentos. Então, nós iniciamos uma fase experimental do monitor em agosto de 2014, né? Estamos, desde então, já vamos completar 5 anos, né? Agora já estamos expandindo para Minas Gerais, Espírito Santo, e iniciando conversas com Goiás. A grande ambição é a gente construir um monitoreio do país, que é um país muito grande, então a gente tem que ir passo a passo. Esse processo envolve o diagnóstico institucional, né, e o diagnóstico de tecnologia da informação de cada estado. Então, antes de pensarmos no envolvimento do estado em si, nós fazemos um diagnóstico de como o estado opera na temática de seca, né, e as suas fragilidades, né, e como ele trata a questão de TI em cada unidade da federação. Isso porque nós teríamos que reunir toda a base de dados referentes ao monitoreio, né, de meteorológico, hidrológico, agrícola, né, para servir e alimentar o nosso monitoreio de seca. Então, foi um grande esforço feito, eu vou falar mais adiante sobre isso. Tivemos vários treinamentos ao longo desse processo, né, e começamos a expansão, como eu falei, né, agora nós já temos Minas Gerais e Espírito Santo e estamos começando as conversas com o estado de Goiás, planejando agora para esse mês de junho de 2019. Tá? Então, como a gente já tinha uma rede climática que se reunia mensalmente na região Nordeste, nós aproveitamos a rede climática, né? Aqui eu coloquei a FUNSEMI, e para cada estado da região Nordeste você tem uma entidade climática que às vezes ela é independente ou às vezes está associada ao setor de recursos hídricos ou agricultura. Então, a gente usou a mesma rede para servir de base inicial do monitor de seca da região Nordeste. Então,
partindo dessa rede, nós começamos a fazer as articulações com os setores, né, que são impactados pela seca, agricultura, recursos hídricos, né, e também envolvendo instituições ligadas a mais políticas públicas, instituições de pesquisa, né. E nossa ambição é poder validar, né, e esse é o processo que nós estamos agora envolvendo os usuários, né, aqui no estado, e outros estados estão fazendo o mesmo, para ter a informação não só validada do usuário, né, para o usuário, a gente informar o monitoreio de seca, mas também o usuário poder nos dar o feedback se aquele monitoreio retrata as condições da sua região, do seu local. Isso por uma razão muito simples. Em algumas regiões nós temos redes muito esparsas, né, muito deficitárias em termos de densidade geográfica. Então, nós temos a necessidade de uma validação que envolva, né, instituições ou usuários, fazendeiros, né, que possam nos informar se o mapa está refletindo aquelas condições locais. Então, a gente coloca esse processo como sendo chave para o nosso monitor. A questão de indicadores, eu nem vou falar tanto assim sobre os indicadores, porque são indicadores clássicos, né? Mas nós temos, e eu posso colocar à disposição de vocês depois, toda a documentação de como o mapa é traçado. Então, nós temos vários documentos foram gerados, de como o mapa é traçado, e eu posso passar isso a posteriori para o Rodney e ele compartilhar com vocês. A ideia que a gente partiu desde o início foi começar simples, né, e aprendendo com o processo. Mais do que a combinação de indicadores, que é um processo subjetivo, nós não temos uma combinação automática, embora agora nós estamos buscando uma combinação automática, não para abandonar o modelo anterior, mas para facilitar o processo de traçado de mapa, né, do monitor. Então, nós temos um processo que vai ficar mais claro à frente, né. Nós temos um portal de informações, nós temos aplicativos para compartilhar essa informação com os usuários do setor de recursos hídricos, setor de meio ambiente, setor de agricultura, né, e a gente tem recebido retornos desses setores que validam, de alguma forma, a informação que é provida, e a gente revisa o mapa e esse processo vai ficar claro. Mas um dos grandes ganhos de todo esse processo foi o compartilhamento de dados, né? A gente conseguiu construir uma base de dados, né, que envolve redes estaduais dos 9 estados da região Nordeste e da União. Então, hoje, no monitor de secas, ele tem um banco de dados a ele associado, que integra todas as redes estaduais e federais que nós temos na região, né? E no caso dos estados, que a gente vem buscando ampliar o monitor de seca, nós temos a adesão também da base de dados desses estados. Bom, e como é que a gente conseguiu isso? No início foi muito difícil convencer alguns parceiros a compartilhar os dados, né? A gente começou a desenvolver portais de informação, aplicativos para esses parceiros, para eles compartilharem os dados conosco. E a partir daí a integração foi iniciada, né? Hoje a gente não depende mais disso, há um convencimento muito forte sobre o projeto. O projeto ganhou uma atenção a nível nacional, ele sai nos principais jornais televisionados do país, então todo mundo quer ter sua instituição associada a este projeto, né? Então isso é um aspecto que a gente tem que trabalhar também, a questão de comunicação com a grande mídia, porque certamente facilita o processo de integração de outras instituições que no momento inicial não foram incorporadas ao processo por conta do diagnóstico, mas é um processo aberto, colaborativo, que não deve deixar ninguém de fora. Essa é uma regra que a gente estabeleceu aqui no estado, no país. Bom, esses são os indicadores que a gente vem trabalhando, né? Inicialmente a gente trabalhou basicamente com 3 indicadores, 2 para a grande maioria dos estados e 3 no caso do estado do Ceará. E estamos agora incluindo outros indicadores, né? O SPI é um deles, na verdade o SPI e o SPEI
foram indicadores que a gente começou desde o início, né? A gente utilizou desde o início. O índice de runoff padronizado, escoamento padronizado, né? A gente poderia ter usado desde o início, mas é um grande problema na região Nordeste, talvez não seja o mesmo aí para outras regiões da América Latina, mas a densidade de reservatórios que nós temos, de pequenos reservatórios, influencia muito esse indicador, principalmente no momento que a gente está interessado, no momento de seca. Só para vocês terem uma ideia, no meu estado, nós terminamos agora a consolidação, estamos terminando, na verdade, a consolidação de um mapeamento de pequenos reservatórios. Nós identificamos já mais de 48 mil reservatórios, pequenos reservatórios, que são construídos em momentos de crise, né? Então, a gente está tentando dar um ordenamento no licenciamento dessas obras, né? Mas isso leva tempo, né? Então, a dificuldade de você trabalhar indicadores ligados ao escoamento, ela é grande, né? Então, a gente tem trabalhado com indicadores também relacionados ao períodos secos, né, e períodos úmidos, e também a um indicador que é ligado ao suprimento hídrico, que basicamente combina informações de escoamento, de aporte a reservatórios, essa informação nós temos, né, do que entra nos reservatórios, no flow, o nível e precipitação. Então, esse último indicador, ele combina essas três, né, e aí a gente trabalha em duas escalas temporais. Uma escala de curto prazo, 3 a 4 meses, e uma escala de longo prazo, 12 meses. No mapa, você vê o índice de severidade, né, mas você vê também linhas que indicam esse curto prazo e longo prazo. Ou seja, aquelas áreas onde os impactos seriam de curto prazo, como, por exemplo, áreas de agricultura de sequeiro, né, e aquelas áreas onde aquele nível de severidade vai impactar não só o curto prazo, mas também o longo prazo. Bom, e o que é um monitor de seca? O monitor de seca não é só um mapa, ele é um processo, e esse processo, ele está desenhado aí nessa figura. Basicamente, tem todo um esforço de coleta de dados das mais várias instituições que estão no monitoramento, no caso agora, Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, né? Então, a gente coleta esses dados até o 5º dia útil. Até o 5º dia útil, a gente faz o processamento, gera os mapas dos indicadores, cria um projeto, no caso aqui, a gente está usando o software de geoprocessamento QuantoGIS, que é aberto, né? Então, a gente fez um grande treinamento para todos os estados, para poder fazer o uso dessa ferramenta, né? E aí o autor, né, ele começa a gerar o mapa do monitor, ele gera a primeira versão. Então, o que é que a gente faz? Nós escolhemos, no caso do Nordeste, 3 autores, e agora nós estamos pensando se vamos incluir e quando vamos incluir outros atores de outra região. Então, no Nordeste nós temos 3 autores, que é Ceará, no caso a FUNSEMI, Pernambuco e a Bahia, né? Então, nós temos um processo de rodízio, cada mês é um autor que conduz o processo. Então, o autor, ele é responsável de consolidar o mapa único, que é uma construção subjetiva a partir da combinação dos indicadores, dos mapas de indicadores que foram processados pela instituição central, que no caso aqui era a FUNSEMI, e agora é a ANA, o processamento continua na FUNSEMI, mas em apoio à atuação da Agência Nacional de Águas. Então, o autor, ele gera a primeira versão e manda para a validação dos estados, né? E o nosso esforço agora é envolver uma validação que vá além do setor de clima. Nós estamos trazendo instituições, na verdade já estão participantes, instituições do setor de recursos hídricos, setor de agricultura, né, e extensão rural, né, exatamente para validar aquelas áreas que foram identificadas como seca fraca, moderada, severa, extrema, excepcional, né? E aí, a partir dessa validação, a gente identifica se há necessidade de ajustes ou não, né? Então, tem uma nova avaliação, se tiver necessidade de ajuste daquele mapa, alguma área que foi identificada, olha, essa área, a severidade indicada não reflete o que estamos vendo aqui na região. Então, com isso,
há um novo, digamos, não é um redesenho completo, né, mas ajuste do mapa inicial até a gente ter uma versão que o sistema de validação concorda. Isso, em geral, é muito rápido o processo, não passa da terceira vez, né, e a gente tem uma data limite de entrega do mapa final, né. Ok, então, além do mapa, nós temos uma narrativa que é exatamente para colocar fatos que a gente acha que é importante, né, ter na descrição do mapa, né. Por exemplo, a dificuldade de alguma área, impactos que foram observados nessa área, alguma falha no sistema de monitoramento que pode ocorrer, que é grave, que pode estar influenciando o mapa, a gente também coloca na narrativa, né. Esse tipo de informação que a gente acha relevante no monitoreio. Bom, esse já é uma versão do mapa do monitor de seca, que a gente tem um portal que vocês podem acessar para olhar melhor essa informação. É um monitor de secas.ana.gov.br, eu posso passar depois para vocês por e-mail, né? E nesse mapa a gente já inclui aqui Minas Gerais, né? Espírito Santo não está sendo colocado porque ainda não tem o processo de validação para Espírito Santo. O mapa está sendo gerado, mas só para eles ganharem experiência no processo de validação. Nesse exato momento, a gente está no treinamento de validação do Espírito Santo. É um processo lento, né, mas eu acho que vale a pena, nesse processo, esse envolvimento de instituições, não só da área de clima, mas também das áreas impactadas pelo setor de seca, e também de instituições de diferentes esferas administrativas. Isso é muito interessante para a gente notou um aumento do nível de alerta ao estabelecimento de uma seca, né, aqui na região. Então, está todo mundo consciente, porque o processo obriga as pessoas a se debruçarem sobre os dados e as análises que estão sendo feitas relativa ao desenvolvimento de uma seca. Então, a gente tem um calendário sistemático que obriga essa constante revisita ao exame, né, digamos assim, da situação e das condições de seca que nós temos numa dada área ou região. Nós temos o portal, como eu falei, né, monitordesecas.ana.gov.br, e tem também aplicativos Android e iOS, que você tem as mesmas informações, é claro que por conta de limitação de espaço, elas são condensadas, né. Bom, no que diz respeito ao monitoreio de seca, a gente decidiu começar simples, aprender com o processo, não se incomodar com erros, a gente revisitava os mapas gerados, né, até todo mundo estar consciente do processo, e à medida que novos indicadores iam sendo concebidos, a gente incorporava o processo com calma, sem pressa, né, exatamente para permitir que todos os atores envolvidos na construção do mapa pudessem ganhar a experiência necessária para a construção do mapa, né. Nós construímos o conceito do monitor baseado numa rede já existente de instituições, né, entre os estados, né, e aí eu coloquei as oportunidades, né, vocês aproveitarem redes que já existem, né, para também não querer começar as coisas com soluções que de repente pode até ser no papel serem muito interessantes, né, mas se a gente já tiver alguma semente aí posta que possa ser aproveitada, né, para servir de base ao monitoreio de seca, seria interessante, né. De qualquer forma, a gente sempre passa a mensagem, a gente tem falado em algumas outras regiões, né, sobre essa experiência, e a gente sempre diz, olha, quem vai dizer como é que vai ser um monitor de secas são vocês, né, porque vocês sabem melhor as restrições institucionais, né, de TI, né, de rede, né. Existem alternativas completamente automatizadas, né, desse processo. Eu não gosto, né, eu não gosto porque a gente perde valor nessa questão do alerta ao desenvolvimento da seca, a questão da colaboração entre as instituições, que é algo muito rico que tem acontecido por conta do monitor. Então, a formação dessa rede permitiu muito isso. Bom, e ao mesmo tempo, alguns usos começaram a surgir, não por conta
da nossa rede, mas por forma espontânea, né? Então, a Defesa Civil, hoje, nós temos um programa aqui para atendimento das comunidades que sofrem de abastecimento, né, por conta da falta de água, né? Então, nós temos um programa chamado Carros-Pipa, né, que basicamente leva água às comunidades que estão com carência de água, né? E o critério que eles estão utilizando, né, é se tiver qualquer porcentagem de seca com severidade D1 ou acima, né, moderada ou seca excepcional, eles estão já atendidos pelo programa, né? Então, isso é algo que facilita a análise burocrática das condições daquele município, né, que estão nessas condições. Na verdade, não é D1, é D2, desculpe aí, tem um engano. Então, seca moderada ou excepcional, né, já estaria automaticamente no programa. E aqueles que não tiverem nessas condições podem apresentar evidências adicionais de que eles precisam ser incluídos. Mas o grande ganho aqui é na análise burocrática das necessidades dos municípios, né? Nós temos no país 5.400 municípios, né? Imagina uma sobrecarga de análise município a município, né, se a gente for analisar caso a caso. Então, o monitor é uma ferramenta, né, que permite celeridade nessa análise, né? Pelo menos já exclui alguns municípios que estão nessas condições de seca moderada ou excepcional. Da mesma forma, a gente vem discutindo com o Ministério da Agricultura, nós temos um seguro agrícola, né, e a gente poder definir os beneficiários do programa, né, do seguro agrícola, também com critérios ligados ao monitor de secas. Isso muito inspirado no que foi feito pelo programa Carro-Pipa. Isso é uma discussão que está inicial e que a gente está trabalhando, né? Bom, e na escala de bacia, a gente tem gerado operacionalmente, a partir das informações do monitor, produtos para o setor de recursos hídricos dos estados. Então, a ideia é fomentar o uso da informação para o setor de recursos hídricos. Então, eles saberem que tem uma seca se estabelecendo e é preciso, né, ao mesmo tempo, eles revisitarem, por exemplo, as regras de operação dos reservatórios. Eu vou passar esse slide aqui, né? Eu queria falar um pouco de alguns outros esforços que a gente vem fazendo, tentando melhorar esse monitoramento de secas, né? A gente continua fazendo o esforço de integração, né, de redes meteorológicas e hidrológicas, uma vez que a gente vem avançando também nos outros estados. Uma coisa que eu não mencionei, a gente usa também produtos de sensoramento remoto, então a gente está sempre atrás de novos produtos de sensoramento remoto, colocando na mesma escala do monitor, ou seja, padronizando a partir da distribuição normal, né, como são os outros indicadores, o SPI, o ESPI, etc., né, esses produtos na escala do monitor. Então, nós temos também feito algumas colaborações visando o monitoreio de seca, né, para setores específicos. E aqui eu botei dois exemplos. Nós temos uma cooperação eu vou mostrar mais adiante, mas eu já vou falar aqui, com o Japão, que está focado na questão da seca agrícola, com o pessoal do GFZ na parte de seca de água, de água subterrânea, voltada, hidrogeológica, digamos assim, e com o pessoal de Potsdam, uma colaboração na seca hidrológica, e também previsão de seca. Eles usam nossos produtos de previsão para a concepção de portais, né, focado na seca hidrológica. Temos também feito um esforço de derivar indicadores de seca, né, baseados em modelos hidrológicos semi-distribuídos, né. Então, a gente está, a partir desses modelos hidrológicos, derivando, né, alguns indicadores e testando antes de incluir no processo. A gente não inclui no processo indicadores que não foram devidamente testados e avaliados sua sensibilidade às condições de evolução de seca que foram observadas no passado mais recente. Então, a gente testa indicadores, faz várias análises até que a gente considere que o indicador é adequado e sensível o suficiente para indicar
mudanças de condições de severidade de sequia. Né? Então, a gente está sempre buscando novos índices, mas é um processo para ele entrar no monitoramento que a gente vem colocando em escala operacional. Né? O outro esforço que a gente está fazendo é expandir a rede de observadores para pegar a informação do território para poder validar a informação provida pelo monitor de seca. Bom, aqui em termos de colaboração, é mais para a gente deixar claro que o esforço de ter esse monitoreio de seca, ele não exclui a necessidade da gente trabalhar com setores específicos, um olhar específico de seca para o setor de agricultura, para o setor de hidrologia, né? Aquele mapa mais regional, né, ele não consegue, né, atender às necessidades do monitoreio de seca de um sistema de reservatórios em particular, né? Tem questões de escala, tem questões de transformações da propagação da seca meteorológica e hidrológica, então a gente tem que ter alguns esforços adicionais para tratamento dessa informação, né? E isso a gente vem fazendo de maneira em paralelo, né? Mas esse monitoreio de seca mais regional, que eu falei antes, ele é muito importante a nível de política pública, né? Então, a gente tem trabalhado nesse contexto, a gente tem escalas de monitoramento de seca, né? Para sistemas de abastecimento urbano, que é uma coisa mais localizada, para sistemas de grandes reservatórios, que é uma coisa subregional, né? Pelo menos aqui no nossos estados mais ao norte da região Nordeste, e também focado com a seca agrícola, né, que tem a informação no monitor, num caráter mais regional, né, voltado para agricultura de sequeiro, ou rain-fed agriculture, né, eu não sei como chamam de agricultura, eu acho que é agricultura de sequia, não sei se é bem esse o termo. E esse portal à direita é exatamente focado na agricultura, né, e ele vem sendo desenvolvido em parceria com um instituto japonês chamado ICHAR, né. O à esquerda é um portal voltado para a seca hidrológica, que vem sendo feito em parceria com a Universidade de Potsdam. E agora, mais recentemente, iniciamos uma colaboração, que uma das variáveis que nós não temos trabalhado no monitor é a água subterrânea, né, e à medida que a gente vem migrando para outras regiões do país, né, a gente sabe que nós vamos ter que ter um indicador de água subterrânea. Então, nós temos buscado agora a integração da base de dados de água subterrânea, de níveis de poço, né, de regiões sedimentares, e, ao mesmo tempo, começado a olhar estratégias de uso da informação do satélite GRACE, mas não ele bruto, né, mas já olhando com a estratégia de regionalização a partir de dados locais, né. Em termos de previsão de seca, né, na verdade eu botei drought prediction aqui, mas, ao meu ver, a gente não prevê seca, né. A gente consegue prever, porque quando a gente fala em previsão de seca, na verdade a gente está falando a partir do uso da previsão climática em geral, né. E aí a gente consegue tirar ou prever algumas características, né, que refletem algum aspecto em particular da seca, mas a previsão da seca em toda a sua complexidade, né, em todas as suas dimensões, né, socioeconômica, hidrológica, agrícola, não conseguimos fazer isso, né. Então, a gente tem buscado prever características, eu vou falar mais sobre isso adiante. Nós temos no nosso sistema de previsão de temperatura de superfície do mar, que antes era abrigado no IRI, agora, a partir de julho de 2017, a gente está rodando aqui na FUNSEM, né, e temos trabalhado com a previsão a partir de modelos climáticos e também a construção de cenários, né. A construção de cenários ela é muito importante para a gente por conta do Atlântico, né. O Atlântico é muito dinâmico, ele tem uma dinâmica muito mais nervosa, digamos assim, quando comparado com o Pacífico. Então, a gente constrói cenários do Atlântico, né, para poder ver como os modelos respondem a diferentes situações de evolução do Atlântico, né.
Para isso, o que a gente conta com um sistema de modelagem climática que combina modelos globais, né, combina modelos dinâmicos globais, modelos regionais, né, e modelos estatísticos também, né. Então, a gente tem aqui, a gente roda na FUNSEMI um modelo global chamado ECAN 4.6, né, que é do MPI, né. A gente roda o ECAN porque é um modelo muito leve e permite essa construção de cenários, né. A gente tem um ganho significativo com essa possibilidade de rodar cenários. Fazemos uso também dos modelos do superconjunto americano, né, norte-americano, e dos modelos do CPTEC. Então, a gente constrói um super conjunto nacional aqui, baseado nas informações desses modelos globais, né, e também usamos, no caso do Brasil, um modelo estatístico que é rodado pelo INEMET. E aí regionalizamos, no caso do nosso estado, com modelos, o RSM, né, nas suas duas versões, 97 e 2008, e o modelo RAMS, que é do Colorado, né, que a gente também roda aqui na FUNSEMI. E a partir desse sistema de modelagem regional, a gente prevê os indicadores de seca, alguns dos indicadores de seca, né, que são utilizados no monitor, né, o SPI, o SPEI, o de escoamento, né, a gente agora está trabalhando de veranícolas, ou dry spell, né, e estamos fazendo validação para verificação para a região. Isso já está operacional. A ideia é que a gente tenha um monitoramento de seca e tendências de evolução de seca para os próximos 4 meses, 5 meses, né, para a nossa região. Aí tem uma dificuldade adicional, porque nem todos, mesmo combinando todos esses modelos, a gente não consegue cobrir a região Nordeste como um todo. Porque a região da Bahia, por exemplo, boa parte dela, esses modelos não têm performance, né, preditiva. Então, a gente fica com a performance em algumas áreas e outras não. Mas, de qualquer forma, a gente está trabalhando nesse esforço, né. E, como eu já falei das colaborações que a gente tem feito, eu vou pular isso aqui, né. Estamos também fazendo alguns produtos voltados para o setor de recursos hídricos, ligado à previsão, né, que basicamente é o acoplamento de modelos hidrológicos distribuídos ou concentrados, né, conceituais, usando como informação de entrada a precipitação e evapotranspiração, que é prevista por esses modelos regionais antes expostos. Bom, aqui é só para dar uma ilustração, o sistema de previsão de SST, que é esse aqui. Aqui é a cadeia de modelos que a gente usa, né? Há um modelo global, um modelo de regionalização, né? A gente usou o CPT, né? Mas aqui a gente, dependendo da área de contorno que a gente utiliza, os resultados davam muito diferentes, uma sensibilidade muito alta, a gente acabou optando por modelos de origem dinâmica ou estatístico do INEMET, né? E a partir daí também a gente acopla modelos hidrológicos e agrícolas, né, para fazer avaliação de impactos desse sistema preditivo, né. Nós temos trabalhado também na combinação de superconjuntos, né, a criação de superconjunto, um esforço aí CPTEC, INEMET, FUNSEMI, né, no caso a FUNSEMI entra com o ECAN, o INEMET entra com o seu modelo estatístico e o CPTEC com os modelos que eles rodam lá, né, são 3 modelos atmosféricos, né. Bom, e temos feito previsão, né, no caso aqui para o estado do Ceará, de sequeiro, né, no caso aí vocês veem a previsão de milho, né, a evolução e como isso está relacionado com um indicador positivamente correlacionado com um indicador padronizado de veranícolas ou de dry spells, como queiram, né, e ao mesmo tempo como ele está correlacionado, né, o de wet spells, né, o de períodos úmidos, está relacionado com o escoamento, né. Então, a anomalia de escoamento, a anomalia de vazão de aporte a um reservatório está altamente correlacionada com o indicador de períodos úmidos, né. Então, a gente tem utilizado estratégias simples também para indicar cenários futuros para o setor de gestão de recursos hídricos.
né, que é só para mostrar os mapas que vêm sendo gerados, SPI e SPI. Nós temos trabalhado com 3, 4 meses, como eu falei. Estamos começando a olhar a informações subseason, né, ou seja, subestação. Né. Dentro da estação, a gente tentar tirar alguns indicadores e também avaliar o início da estação, que é uma demanda muito grande, né, da sociedade, saber o início da estação, se vai ser antecipado, se vai ser postergado. Então a gente está estudando maneiras de fazer isso. A gente tem alguns trabalhos sobre isso na literatura, mas algumas das estratégias utilizadas não têm funcionado aqui para a nossa região. Estamos avaliando aqui outras estratégias. A questão de impacto de seca, a gente está num esforço de documentação disso, é outra componente aí, a análise de vulnerabilidade e resiliência do território, né? E a organização da mitigação e resposta, que eu vou falar rapidamente, mas a ideia é a gente usar a informação. Assim, o sistema de monitoreio é importante, muito, mas se a gente não der utilidade, a gente corre o risco de descontinuidade do processo. Então a gente tem, em paralelo, né, trabalhado em uso da informação por setores, de recursos hídricos, sistema de abastecimento urbano, tentando ligar o que é feito aqui com o monitor. O monitor acende a luz amarela, né, e aí a gente tem que olhar específico, tem um olhar específico para algum hidrossistema, algum sistema de abastecimento urbano, né, então saber, isso aqui é para um reservatório na região Nordeste, saber que usos vão ser atendidos a partir dos níveis, né, isso aqui está no plano de contingência do sistema hídrico. Então, saber que níveis vão, para cada nível, que usos vão ser atendidos quando você tiver em cada faixa de cor dessa aí. Né? Então, quando tiver azul, todos os usos são atendidos, quando tiver verde também, quando tiver amarelo, aí é só a questão de usos públicos, os usos em torno de algumas áreas, né, do reservatório, né, e aí a partir do laranja e do vermelho nós começamos a ter restrição em termos de transferências, né, alguns usos ajusantes, né, do reservatório, etc. Tá? Também usos para planos de preparação voltados para sistemas de abastecimento urbano. Né? Eu não vou me alongar muito sobre isso, porque eu queria deixar tempo para a gente poder resposta, mas poder fazer o debate. Né? Mas a ideia aqui é a gente estabelecer, diante de um estágio de seca, saber quais são os gatilhos e que ações nós devemos tomar. Por exemplo, no caso de uma sede urbana aqui, que tipo de redução em consumo nós temos que alcançar em cada nível de seca que a gente identificou. Então, não pensem que com um monitor de seca a nível mais regional, a gente vai ter algo que atenda às necessidades de todos os setores. Então, a gente tem que pensar em estudos específicos, né? Então, se o foco é um sistema de gerenciamento, o plano de contingência é também específico para aquele sistema, e a gente tem trabalhado nesse sentido. Né? É importante, e aí é só uma questão mais de comunicação e chamar interesse sobre o que a gente está tentando construir, que é uma melhor preparação às secas, né? A gente tem que escolher alguns casos que a gente acha que serão casos de sucesso pelos envolvimentos dos atores que estão ali em torno daquele caso, né? Para exatamente chamar atenção e criar uma energia, um momento positivo, né, na construção de novos planos, né, de contingência, né, e de preferência construir estratégias com aqueles que já estão envolvidos e sensibilizados, né, com a iniciativa. Bueno, vamos a continuar con el webinar. Tenemos la presencia, la amable aceptación de Mario López, un gran colega, amigo con el que hemos venido trabajando, interactuando. Él es muy conocido en la región. Mario es ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco de México, maestro en ciencias en estudio y evaluación de suelo de la Universidad de Reading, en Inglaterra. Trabajó en la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua por casi 39 años. Hoy es consultor independiente, ha sido conferencista, panelista, moderador y organizador de eventos tales como Río +20, más de 6 foros mundiales del agua, 5 semanas mundiales del agua,
y conferencias de la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático sobre sequías, inundaciones, cambio climático, gestión integral del agua, legislación en materia de agua, planeación hídrica, administración de derechos de agua, consejos de cuenca, reservas de agua para medio ambiente, nexo agua, energía, medio ambiente, infraestructura verde, cuencas y acuíferos transfronterizos. Tenemos el privilegio de contar con Mario, no solo en este webinar, sino que esperamos afianzar ya nuestra interacción durante la ejecución del proyecto y las demás iniciativas que tenemos en la región. Gracias, Mario, por estar con nosotros, pues, y te cedo ya el espacio para que nos compartas tu experiencia. Bien, buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien, Mario. Perfecto. Bueno, primero agradecerte, Rodney, agradecer a todos la invitación a participar con ustedes en este importante evento. Me parece a mí que lo que presentó Eduardo Martins es un ejemplo a seguir de un proceso continuo que nosotros nos sentimos muy halagados, muy contentos porque nos tocó ayudar a iniciar a Brasil su proceso del monitoreo de la sequía del Nordeste. Y con mucho agrado veo que han seguido avanzando fuertemente en este tema. Bien, yo voy a platicar los éxitos y los fracasos que México ha tenido en el proceso del monitoreo de la sequía. Yo no voy a ser tan ambicioso y optimista como ha avanzado Brasil. Antes que nada quiero comentar con ustedes por qué México, de manera increíble, no había hecho absolutamente nada en materia de sequía. Nuestra historia dice que es un fenómeno recurrente persistente. Tenemos códices aztecas, códices mayas que nos dicen que existía la sequía desde aquel entonces, que incluso se dice que favorecieron la desaparición y la migración de las culturas mayas y teotihuacanas. Existe evidencia que durante la colonia española en México y el periodo de independencia hubo muchas crisis alimentarias debido a la sequía. Es una parte de la historia de México que no se dice abiertamente, pero la sequía es una de las causas principales de dos eventos muy relevantes para México, como es la independencia de 1810 de España, la Revolución Mexicana en 1910, y en esas épocas se crearon dos constituciones políticas. Una es la vigente, la de 1910, y uno dice, bueno, si la sequía formaba parte de la historia de México, ¿por qué México siempre fue reactivo a la atención de la sequía? Aquí tienen ustedes en pantalla una reconstrucción de anillos de árbol, donde también vienen fechas desde 1452 hasta la fecha de la Revolución, donde ustedes pueden apreciar pues que la sequía forma parte de esta historia de nuestro país. Hay un año que le llaman el año del hambre, de 1785 a 1786. Observen ustedes, prácticamente todo el territorio mexicano estaba cubierto por sequía. Estaba afectado por sequía. Y sin embargo, México seguía siendo reactivo a la sequía, no preventivo a la sequía. Nuevamente, otras informaciones de datos de anillos de árboles y observaciones directas. Pueden ustedes observar eventos diversos en los cuales la sequía forma parte de la naturaleza de la climatología mexicana. No es sino hasta el 2002 que Estados Unidos, Canadá y México se unen para crear lo que se denomina el Monitor de Sequía de Norteamérica. Estados Unidos empezó a monitorear la sequía en los años 90 del siglo pasado e invitó posteriormente a México. Estados Unidos hoy día tiene más de 20 y tantos índices o indicadores para monitorear la sequía, pero también tiene un outlook de sequía y tiene un reporte de impactos de sequía. Cuando México se sumó a este trabajo en el 2002, México empezó solamente con 7 indicadores,
como decía perfectamente bien Eduardo, empezar modesto, pero con paso firme, y que ir construyendo poco a poco un proceso colaborativo para ir mejorando el monitor de sequías. Cuando México inició esto, el monitoreo en la exposición del mapa era solamente cada mes. A partir del 2014 se hizo ya quincenal. En Estados Unidos, el monitoreo de sequía de Estados Unidos es cada 7 días. Es decir, es un monitoreo mucho más sistemático el de ellos. Curiosamente, el de Canadá se mantiene mensual. Canadá empezó igual que México, con pocos indicadores, pocos índices para construir su monitor. Ahí en la pantalla, en la presentación que vamos a compartir con ustedes, viene la página en la cual ustedes pueden dar seguimiento a todo esto, tanto el de Norteamérica como el de México. Es decir, hay una correlación, se puede ver, la sequía no termina en el límite nacional, límite internacional, sino continúa porque se trabaja de manera coordinada con ellos. Igual que en el caso de Brasil, un evento muy importante para México que ocurrió en 2010-2011 fue el que detonó, el que obligó a nuestro país a tomar una decisión trascendental, movernos de un monitoreo simple de sequía informativo a una toma de decisiones preventiva y proactiva, de prepararnos para la sequía. Vean ustedes el mapa ahí, donde nuevamente, igual que Brasil, es una copia incluso de lo que nosotros tenemos con Estados Unidos también, donde en la vertical es el porcentaje del territorio nacional cubierto con sequía, en la horizontal son los años, y en los colores se indica el grado de sequía en función del monitor de sequía de Norteamérica, que es fundamentalmente el mismo que tiene Brasil. Y pueden ustedes observar que propiamente la mayor parte del territorio mexicano estaba cubierto con sequía, es decir, se repetía la historia nuevamente. Analizándolo simplemente con un indicador, un SPI de 6 meses, pues nos damos cuenta el grave impacto que existía en la parte norte y centro del país, que es la parte productiva, que es donde está la agricultura, donde está la industria, donde está la población. Hemos identificado en México que en los últimos 15 años hay sequía moderada 1 de cada 3 años. Y sequía severa o superior, hemos identificado 7 periodos que cubren 40 y hasta el 85% del territorio. Es decir, nuevamente, si no sabemos que ya propiamente la sequía forma parte de la normal en México, es que no estamos previendo las cosas. Esta es la sequía del 2011, donde el 86% estaba cubierto. Es el tercer año más seco en los últimos 70 años. Y ven ustedes el monitor de sequía de Norteamérica, en ese enero, febrero, hasta el mes de diciembre, cómo se comportó la sequía, no solamente en México, sino en el sur de Estados Unidos. Recuerden, quizá ustedes no lo saben, en México comparte un tratado de aguas internacionales con Estados Unidos, el río Bravo, el río Grande, el río Colorado, y es el límite internacional. Entonces, vean ustedes que esa parte del río Bravo, río Grande, pues está severamente afectada por la sequía. Entonces, las entregas de agua a México y Estados Unidos provocaron una serie de problemas que fueron solventados, afortunadamente. ¿Qué ocurrió? México lanzó un programa nacional contra la sequía, donde el monitoreo y la atención emergente, el alertamiento emergente, es fundamental, es pilar en las decisiones que el gobierno de México toma para atender. Se hicieron planes y medidas, programas de medidas preventivas para la atención de la sequía para cada una de las principales 26 cuencas del país, y después se construyeron planes, como bien decía Eduardo, planes para los sectores agrícolas, para el agua potable, de manera individual, para los distritos de riego, etc. Se trabajó también en el tema de la investigación en materia de sequía, pero la parte reactiva siguió siendo importante. Pero nuevamente,
¿Qué detonaba todo? El monitor de sequía de México. Es decir, dejó de ser simplemente un instrumento de colaboración con Estados Unidos, un ejercicio técnico, científico, académico, profesional, a ser un instrumento de política pública para el gobierno de México. ¿Cómo construimos el monitor de sequía? ¿Cómo lo tenemos el día de hoy? Recuerden, empezamos con 7 indicadores solamente. En aquel entonces Estados Unidos tenía 20 y tantos. Hoy nosotros ya hemos crecido a 12 indicadores y hemos sistematizado esos indicadores. Es decir, obtenemos la información del GOES 16, obtenemos información de Estados Unidos sistematizada. Ya podemos hacerlo mucho más rápido, por eso podemos tenerlo cada 15 días. Y si México se esforzara un poco más, lo podría tener cada 7 días, igual que Estados Unidos. Pero bueno, nosotros utilizamos el índice estandarizado de precipitación, el SDPI, para condiciones de exceso de precipitación para 3, 6, 9 y 12 meses, igual. Utilizamos el otro indicador, anomalía de precipitación en % de lo normal, las escalas 3, 6 y 12 meses. Utilizamos anomalía de precipitación en milímetros para igual las mismas escalas 3, 6 y 12 meses. Ahí está la fuente de información donde pueden ustedes observarlo. Utilizamos también índice de escurrimiento de sequía, el famoso SDI, Stream Flow Drought Index. También utilizamos porcentaje de disponibilidad de agua en presas. Tenemos todas las presas del país y sabemos en qué nivel se encuentran. Utilizamos el modelo de humedad del suelo Leaky Bucket del Climate Prediction Center de la NOAA. Ellos nos pasan esta información y nosotros lo asimilamos en todo el análisis. Utilizamos el índice normalizado diferencial de vegetación, el NDVI, y también hacemos análisis comparativos de diferentes fechas, que es el mapa del lado derecho que ustedes pueden observar. Utilizamos el índice de salud de la vegetación, el VHI, proporcionado por NESDIS. Y tenemos también el pronóstico, la predicción mensual de lluvia para los distintos meses del año. Es decir, con estos 11 índices, el estandarizado, anomalía, temperatura media, severidad, porcentaje de precipitación, HDI, NDVI, el de humedad, Leaky Bucket, evaporación, disponibilidad de agua en presas y el SDI, construimos el monitor de sequía de México. Es un proceso ya propiamente sistematizado y que trabajamos de manera en conferencia con Estados Unidos para corroborar los bordes, para que no se vea distinto del lado mexicano que el lado estadounidense. Es un trabajo que realizamos de manera cotidiana, de manera ordinaria, el Servicio Meteorológico Nacional. Y como decía yo, no es el monitorear por monitorear. El caso ejemplo es, el último que se ocupó, valga la palabra, es el 15 de mayo del 2017. Hubo una sequía en el estado de Oaxaca, en el sureste, y simplemente en el momento en que sobrepasó el nivel de 2, en automático se detonaron los programas federales mexicanos y programas estatales y participación social acordada en los planes de manejo, de preventivos y de mitigación de la sequía, y se liberaron 240 millones de pesos para apoyar el agua potable de la región y 105 millones de pesos al sector hidroagrícola. Y se construyó y mantenimiento obras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la parte reactiva. La parte preventiva, en paralelo, ya los programas federales mexicanos de abasto de agua y los programas de atención a la agricultura y a la ganadería tienen en sus criterios de elegibilidad si el municipio tiene una alta ocurrencia de sequía como un criterio, y adicionalmente, qué tan vulnerable es ese municipio para la sequía, con base en la historia construida con este monitoreo. Es decir, nosotros tenemos perfectamente acoplado en México la inversión preventiva para reducir la vulnerabilidad
pero estamos actualizando la ocurrencia. Curiosamente, identificamos hace tiempo que los municipios mexicanos, si tenemos un detalle de análisis del nivel de municipio, los municipios mexicanos que se ubican de acuerdo a los estándares internacionales como de pobreza o de extrema pobreza, curiosamente, son los que tienen una alta vulnerabilidad, pero además una alta ocurrencia de sequía severa. Entonces, la inversión mexicana se focaliza fundamentalmente en esa región, pero eso no quiere decir que estemos descuidando el resto de los municipios, porque el monitor de sequía nos va alertando y nos va actualizando la información. Todo esto, evidente, México ha contribuido a este documento que publicó el Organismo Meteorológico Mundial en conjunto con la Asociación Mundial del Agua, GWP, donde se describen 50 índices y se clasifican por tipo, uso o facilidad de todo tipo, meteorológica, humedad, suelo, hidrología, teledicción o mixto. Este es de curso normal, este documento. Pero México tenía que avanzar no solamente en el monitoreo de lo que estaba ocurriendo. Ahí en esta pantalla pueden ustedes observar el monitoreo de sequías de Estados Unidos, el monitoreo de sequía de México, abajo un observatorio de la UNAM, observatorio de la sequía, y hemos creado un monitor de persistencia de la sequía, es decir, equivalente al Outlook de los Estados Unidos, donde hemos considerado 5 indicadores. ¿Cuál es el producto? Un mapa ponderado de escala temporal de la ocurrencia de la sequía. Este monitor de persistencia fue elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y consideró solamente índice estandarizado de precipitación, índice estandarizado de temperatura, índice estandarizado de humedad, estandarizado de vegetación y un bivariado de lluvia y evapotranspiración. Cada uno de estos índices es calculado en diferentes periodos y representa la probabilidad acumulativa para un periodo, así como duración, intensidad y magnitud de ellos, ¿no? Es decir, nosotros construimos un mapa, este es el origen de la fuente de información. Empezamos simplemente con la información del Climate Prediction Center y hoy día ya hemos incorporado la base de datos de CHIRPS automatizada. En temperatura, empezamos igual con la información del Climate Prediction Center. Hoy día ya estamos ingresando la información del GOES 16. En el caso de humedad del suelo, estamos utilizando la información del Leaky Bucket, del Climate Prediction Center, pero ya hemos incorporado automatizadamente la información de la Agencia Espacial Europea en su satélite SMOS. Y en vegetación, el satélite MODIS es el que nos provee de la información. Es decir, hemos sistematizado toda la adquisición de información para poder hacer más rápido un mapa ponderado de escala temporal. Ahora, la pregunta obligada es, ¿a cuál de estos índices le das más peso? Nosotros hemos hecho un análisis estadístico de componentes principales y hemos identificado cuál es el índice que tiene que tener más peso para construir nuestro mapa ponderado de escala temporal de la sequía. Es decir, un mapa de persistencia, es decir, hacia el futuro. ¿Qué vemos nosotros? Ahí ven ustedes ejemplos del mapa ponderado para el mes de junio de 2017, 1, 3, 6, 9, 12, 24 meses, donde evidentemente estamos observando periodos cortos, medianos y largos de sequía que estamos viendo en el. Todo esto lo hemos subido ya en una base de datos, está en internet esto, una construcción del índice ponderado. Ven ustedes los estados de la República Mexicana, este es el estado de Chihuahua en particular, donde se observa para 1, 3, 6 hasta los 48 meses el comportamiento de la sequía. Es decir, nosotros estamos viendo cómo se va a ir comportando hacia el futuro con cierta probabilidad de ocurrencia, así como su intensidad y su magnitud. Esta es parte del sistema donde nosotros le podemos revisar y modificar y seleccionar cómo estamos viendo el tema de la persistencia, ¿no?
En paralelo hemos avanzado con el reporte de impactos de sequía. Ahí ven ustedes una serie de puntos en los cuales la gente nos está diciendo localmente cómo está ocurriendo la sequía corroborada con información de satélite que nosotros estamos produciendo. Entonces, los puntos rojos, pues evidentemente son sequía extrema. Es decir, estamos utilizando la misma escala de colores del monitor de sequía de Norteamérica y que ustedes ven también que en Brasil están avanzando en esta dirección porque estamos siendo asesorados, valga la palabra, o guiados por lo que el National Drought Mitigation Center conduce junto con la NOAA. Esta es información de observadores locales, observadores en campo, donde nos pueden, es decir, por eso ven ustedes que hay por ejemplo, el estado de Oaxaca está totalmente en blanco, es decir, ahí no tenemos observadores, no tenemos gente todavía que nos dice cómo está la condición de la sequía. Como bien dice Eduardo Max, es un proceso de ir sumando, de ir convenciendo, de ir sensibilizando la importancia de la participación en tierra para corroborar la información que del satélite estamos obteniendo. Y calibrar, evidentemente, ¿no? Como conclusión, el monitoreo de la sequía es una herramienta que México utiliza para alertar y que forma parte de la política pública mexicana de la sequía, contra la sequía. Proporciona información fidedigna derivada de las redes de observación de las plataformas satelitales y la calidad en tierra es constantemente supervisada. El monitor de persistencia es complemento al monitor de la sequía de México. Es otro instrumento adicional. Hoy día sirve para propósitos del sector hídrico y para el sector agrícola, evidentemente, con algunas adecuaciones que son las que se están trabajando en este momento, puede ser orientado hacia otros sectores productivos, inclusive metiéndole el contexto del cambio climático. El de persistencia, que es más nuevo que el otro, que ya tiene muchísimo tiempo trabajado, es sistemático, es un proceso en camino y que se le van sumando nuevos indicadores y se está sistematizando la información de satélites. Es sólido por el análisis estadístico que tenemos y por la comprobación en tierra que estamos viendo. Sin duda, creemos en México que el sistema de pronóstico de sequía en paralelo a la vigilancia de la misma. No puede ser una sin la otra. Es evidente que la prevención es 6 veces más barata que la atención de la emergencia. Eso lo hemos corroborado en México. Es posible realizar monitores de sequía para usuarios específicos, pero lo que no se recomienda, al menos así lo vemos nosotros, es un monitor generalizado para todos los usuarios. Lo que prevemos en el futuro cercano, dada la creciente carencia de observaciones terrestres, tenemos que seguir utilizando y calibrando la información satelital para poder hacer un monitoreo oportuno, fidedigno y que sirva, en el caso mexicano, para seguir operando el Programa Nacional contra la Sequía que inició desde el 2013 y que no suframos lo que la historia nos mostró. Muchas gracias. Mario, muchas gracias por tu amable contribución a este webinar. Ha sido muy valioso, muy orientador y esperamos seguir conversando contigo sobre las siguientes actividades en el programa. Les agradecemos a todos por su tiempo, por su atención a esta convocatoria y yo creo que seguimos adelante. Tenemos una gran oportunidad en la región. El proyecto Oroclima está en marcha. Justamente estamos aquí para construir todo este tipo de recursos de información para la generación de políticas públicas para las sequías y yo creo que esto es parte del proceso de implementación. Gracias a todos por su tiempo. Nosotros en el transcurso del día de hoy prepararemos la información del webinar y la subiremos a la web para que esté disponible e igualmente los correos de nuestros expositores por si ustedes quieren hacer alguna inquietud o alguna consulta ya de tipo individual o directamente hacia nuestros expositores. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos.